Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 21 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Daniel, Cleverson, Natália, joia? Andressa, Nayane, Ricardo, Franciele, Érica, Rafaela. Tranquilo com todo mundo? Bom. Leram o conteúdo da aula de hoje, 21? O que acharam? Nós somos para 16.6, eu acredito, né, do livro do Stuart. Estamos terminando, acho que vai só até a 16.10. Tá quase terminando o curso. Aula 21 de 24, ou seja, tá chegando os finalmente já, né? Só tem 2 semanas de aula, essa e mais outra, né? Para a gente poder concluir o nosso curso. Tiveram alguma dificuldade quando leram? Ou não? O Daniel falou que não. Cleverson também falou que tá tranquilo. Tá ótimo. O pessoal que tá aí no chat, o que achou do conteúdo? Nayane também chegou. Brenda. Natália falou que tranquilo. Essa parte de superfície parametrizada, na verdade, a gente já viu lá atrás, na 15.6, se não me engano, na seção 15.6, a gente falou a respeito de área de superfície. Então, para falar de área de superfície, a gente precisa parametrizar de alguma maneira a superfície. A gente fez naquele momento lá do tipo gráfico, né? A gente pegou o gráfico de uma superfície em R3 para poder calcular a área. Lembra daquela fórmula? Era a raiz quadrada das derivadas, né, ao quadrado, mais um 1, aparecia mais um, né, dentro da raiz, dA. Então, aquela fórmula lá, Paulo chegando, aquela fórmula lá vai ser um caso especial, que a gente vai ver aqui. Não necessariamente a gente precisa parametrizar do tipo gráfico, né, a superfície. Podemos ter outro tipo de parametrização. A aula de hoje, deixa eu abrir a aula de hoje aqui. Cálculo 3, aula 21. Então, aqui está a nossa aula. Esqueci de conectar a mesa. Trazer ela para cá. Então, vamos falar hoje a respeito de superfícies parametrizadas e suas áreas, né? E também uma coisa nova que vai aparecer aqui, né? Não é bem nova, né? Lá no curso de cálculo 1 a gente já falava a respeito de superfície de revolução. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma função y igual a f de x para poder fazer, por exemplo, a rotação em torno do eixo y, por exemplo, né? Para ver que figura gera, né? A gente vai ver o sólido gerado, esse sólido é chamado de superfície de revolução. Então, nós somos, para falar 12, né? 3, 6, 9, somos 12. Podemos começar? Então, vamos lá. Aí, na medida que os outros forem chegando, vai participando. Então, nessa sessão aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o que a gente aprendeu. Opa, deixa eu mudar aqui para a caneta. Nós vamos usar o que a gente aprendeu sobre funções vetoriais, que são aquelas funções que têm chegadas no R2 ou no R3, né? Para descrever superfícies mais gerais. Essa superfície a gente vai dar o nome de superfícies parametrizadas. E a gente vai calcular a área dessa superfície. Eu fiz até uma brincadeira com algumas superfícies no final lá. Vocês viram que eu tentei fazer uma serenata de amor, né? Um bombom, lá no final da aula. Eu tentei pegar uma função de forma que escolhi o... Ficou meio medíocre, né? Mas lembrou um bombom, né? Achei uma cor no GeoGebra para lembrar o bombom. A gente vai ver... Vitor chegando. A gente vai ver como a gente calcula a área
digamos, do papel que embrulha o bombom, digamos, né? Lá no final da aula. Então, a gente vai falar a respeito de como a gente vamos parametrizar a superfície. Lá vai ser um tipo a superfície de revolução, né? A gente vai pegar a função cosseno e vamos rodar a função cosseno. E aí a gente vai ver como calcular a área. Então, a seguir nós vamos tomar a fórmula para a área de superfícies mais gerais e ver como que se aplica em superfícies especiais, que é esse caso aí que eu citei para vocês. Superfície de revolução é um dos casos. Então, vamos começar aqui com superfícies parametrizadas. Superfícies parametrizadas. Então, o que acontece? A gente estava acostumado em parametrizar curvas. Para parametrizar a curva, o que a gente usava? A gente usava um parâmetro, né? A gente pegava um segmento de reta, AB, pegava uma função que a gente chamava de R, de T. Para cada T variando aqui em AB, a gente podia parametrizar essa curva, seja no espaço ou seja no plano aqui no chão, de forma que... Judson chegando... De forma que as componentes dessa curva, por exemplo, se pegar essa aqui no espaço, a gente tinha componentes x de t, y de t e z de t. E se fosse aqui no chão, por exemplo, a gente só tinha componentes x de t e y de t. Né? Ou seja, se fosse uma curva planar ou uma curva espacial, a gente tinha esse tipo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estender esse conceito. Ao invés de pegar apenas um parâmetro para poder descrever a curva, agora a gente não vai querer descrever uma curva, a gente vai querer descrever uma superfície. E o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a quantidade de parâmetro. A gente vai pegar 2 parâmetros e agora a nossa chegada, como a superfície vai... Imagina uma esfera aí, uma bola de futebol. Então, os pontos sobre essa bola de futebol, eles vão estar no espaço, eles vão ter 3 coordenadas. Então, uma coisa talvez mais interessante para vocês visualizar esse contexto aqui, a gente sabe que a área da superfície de uma esfera é dada por 4πr ao quadrado. Não é a área da superfície da esfera? Ela é coberta por 4 círculos máximos, digamos, o equador, um raio do equador da esfera. Então, imagine que você pegou uma folha de papel que tem exatamente essa dimensão, ou seja, a área dessa folha de papel vale exatamente 4πr ao quadrado. Concorda que se vocês pegar aquilo ali e conseguir embrulhar de forma homogênea, vocês vão fazer uma esfera de raio R? Então, a ideia aqui é essa. Então, a parametrização serve para isso. Pegar uma coisa plana no chão. Deixa eu ver, tem um desenho aqui embaixo, tá vendo? Vocês leram o conteúdo? Leram, né? Eu estou passando pelo texto aqui, eu estou explicando o texto, não, a gente vai voltando no texto, não significa que a gente vai ler ele na íntegra. Mas o que a parametrização faz? O que eu tinha comentado para vocês, imagine que isso aqui seja uma coisa que tem essa área. Se você pegar essa coisa que tem essa área e utilizar exatamente as equações paramétricas para fazer a esfera, que a gente vai ver mais na frente, quais são as equações, na verdade a gente até já viu, né? Que a gente viu mudanças de coordenadas esféricas, a gente vai utilizar aquelas mesmas expressões para coordenadas esféricas para fazer a parametrização. Aqui vamos depender do φ e do θ, que seria aqueles 2 ângulos, né? Do polo norte ao polo sul, e fazer o equador, né? 360 graus do θ. Então, se você tiver essa área aqui, de papel, digamos, se você utilizar a função parametrização utilizando as coordenadas esféricas, você consegue pegar essa região plana e fazer exatamente a esfera de centro na origem, né, ou em qualquer outro lugar que você queira colocar, e de raio R também. Ok? Então, essa é a ideia da parametrização. Ou seja, a gente vai ter essas funções chamadas funções... cadê? Componentes, cadê? Mais na frente está falando a respeito dessas funções. Essas funções aqui, ó, x de uv, y de uv e z de uv, são as funções componentes, né? São as chamadas equações paramétricas, tá vendo? São as equações paramétricas que vai nos gerar a minha parametrização R de uv. Então, a superfície parametrizada S, que é essa aqui, ó. Cada ponto dessa superfície, ela é dada por quem? Você pega um ponto aqui no domínio, tá vendo? O domínio agora é U e V. Aplica a função R, que é a função vetorial, dada por essas equações paramétricas aqui, ó. E aí você vai ter o quê? Vai ter um ponto na superfície, tá vendo? Então, parametrizar em R3 significa isso. Ou seja, você pega essa região do plano
e transforma nessa coisa aqui no espaço, dado por as equações paramétricas, né? X de UV, Y de UV e Z de UV. Ficou claro como é que a gente vai estender o conceito de parametrização para o R3? Ficou, gente? Pessoal do chat, tá caladinho? Natália falou sim. Nayane também. Então tá ok. Então vamos seguindo. Paulo também falou sim. Aqui tem o nosso primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo pediu para a gente identificar e esboçar a superfície que tem a equação vetorial dada por isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui é o x de UV, por mais que esse aqui não está dependendo de V, mas ele é o x de UV. Esse camarada aqui é o y de UV, e esse camarada aqui é o z de UV. São as equações paramétricas, tá vendo? Então, foi dadas as equações paramétricas. Aqui, como é que você faz para recuperar? Logicamente, se você não tiver um sistema de computação algébrica, você não vai conseguir desenhar isso aqui, né? Mas aí o que acontece? Você tenta recuperar a equação cartesiana para ver se chega em alguma coisa conhecida. Nesse caso aqui, ó, o x ele é dado por 2 cosseno de u. Então, se você isola o cosseno de u, fica x sobre 2, tá vendo? O y é igual a v. Não tem nada o que fazer, né? E o z, ele é igual a 2 seno de u. Então, se você isola o seno de u, fica z sobre 2. Então, a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1, que é o que a gente utilizou aqui, ó. Então, quando você pega esse aqui, x sobre 2 ao quadrado mais z sobre 2 ao quadrado, tem que dar 1. Por quê? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então, a gente sabe, reconhece isso aqui como equação de uma circunferência com centro na origem e raio 2, mas só que ela está no plano zx. Ela não está no plano xy, né? Ela está no plano zx. Se ela está no plano zx, então significa que o y igual a v, ele ficou livre para ser qualquer coisa. Imagina o R3 aqui, ó. Imagina que esse aqui é o eixo do y, esse aqui é o x, esse aqui é o z. Então significa que eu tenho uma circunferência aqui no plano. Circunferência de raio 2. Aqui é menos 2, aqui 2 positivo, lá embaixo menos 2, aqui em cima 2. Eu tenho essa circunferência aqui no plano zx, beleza? E o y, olha o y, o que acontece com o y? O y é igual a v, não é? Então significa que o y pode ser qualquer coisa aqui, não pode? Então significa que você vai empilhar um monte de circunferência aqui, ó. Se você empilha um monte de circunferência, o que vai dar? Um cone. Um cilindro. Um cilindro. Exatamente. É o que está mostrando aqui na figura abaixo, tá vendo? Beleza? Então a gente conseguiu identificar. Observe que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tinha conhecimento de quando a gente isolou as variáveis u e v em função de x, y, z, a gente reconheceu a cônica responsável por fazer isso, porque nem sempre isso é possível, beleza? Na maioria das vezes a gente precisa de um sistema de computação algébrica, igual a gente vai ver uma hélice tubular lá embaixo, que a gente não conseguiria fazer aquilo ali se não fosse o GeoGebra, digamos, né? O que seria, né? Então, ficou claro o primeiro exemplo? Que essas equações aqui, ó, 2 cosseno de u na direção i, v na direção j e 2 seno de u na direção k, eles vão gerar um cilindro, beleza? Eles vão gerar um cilindro. Então, aqui a gente vai falar um pouco de teoria a respeito do que a gente chama de curva de grades. O que significa as curvas de grades? Elas vão ser são duas curvas importantes que acontecem aqui na superfície, essa aqui é a superfície S. Nesse caso aqui eu tenho duas curvas de grade. Uma curva de grade interessante seria quando você pega o y constante, tá vendo? Se você pega o y constante aqui, vocês concordam que vocês vão ter circunferências, não vão? Se o y for constante, se você pega o y, por exemplo, nessa posição aqui, valendo 3. Se o y valer 3, por exemplo, você vai ter uma circunferência aqui na altura 3, né? Então, você vai ter essa curva aqui. E outra curva interessante seria quando você pega essas retas aqui, ó. Para pegar essas retas, assim, o que acontece?
Nesse caso aqui eu tenho que fazer V constante, nesse caso aqui eu tenho que fazer U constante. Porque lembra que a circunferência, ela depende de quem? Ela dependia de cosseno de U ao quadrado, né? Era cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U, que gerou essa circunferência aqui, não foi? Então, o que está falando aqui é exatamente a respeito dessas curvas de grade. Essas curvas de grade, a gente chamou de C1 e de C2. Uma delas é quando você pega uma direção constante, tá vendo? Você pegou U constante. Então, se você pega U constante, tá vendo? U igual a U zero, você deixa o V variar. Então, na verdade, essa função aqui, ela ficou, de alguma maneira, dependendo só de V, né? Por quê? Porque o U tá fixado no zero. Então, ela ficou dependendo apenas de uma variável. E se ela fica dependendo apenas de uma variável, vocês concordam que eu vou ter o quê? Vou ter uma curva, igual a gente estava estudando lá, né? Seria o T da história, né? O R de T. Tranquilo? Então, isso vai gerar uma curva. Vitor, por que U é uma reta? Mais na frente aqui, Vitor, acho que vai ficar mais claro. Deixa eu ver se está... Não está explicando aqui, ó. Tá. Aqui está falando, U constantes são linhas horizontais. Aqui mais na frente vai estar falando a respeito disso. Vamos tentar desenhar o plano aqui, ó. Imagina aqui o plano. Vou colocar U aqui. Ficar da maneira tradicional e aqui V. Ó, observe que é como se fosse... O que acontece? Essa circunferência aqui, ela vai de menos 2 até 2, não é? O raio dela vai de menos 2 até 2, lá do outro lado, lá. Menos 2 até 2. Então, qual que é... Ó, o V, ele tá livre. O V, ele tá livre para subir qualquer coisa. O V, ele tá livre. E o U, onde que o U varia? Vamos pensar onde é que o U varia? Para me poder identificar onde é que seria esse U zero. Vocês concordam que esse U, ele varia de 0 até 2π? Ok? Vamos pensar, por exemplo, que você pegou... Porque para fazer uma circunferência, eu preciso que o U varia de 0 até 2π, não precisa? Para fazer a circunferência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de U igual a 1. Então, imagine que você pegou, sei lá, 180 graus. Você pegou U igual a U zero igual a π. O que você tem? Você tem 2 cosseno de π na direção I. Você tem V na direção J, e você vai ter quem? 2 seno de π na direção K. Na verdade, esse aqui deu 0, esse aqui deu 0, esse aqui deu menos 2 na direção I, ó, deu menos 2 na direção, tá vendo a reta aqui, ó? Ó, aqui, ó, Vitor, o que acontece aqui, ó, voltando aqui, ó, esse aqui é um número, tá vendo? Imagina que você pegou por que vai dar a reta? Por que vai dar uma reta, né? Para quando o V é constante, o U é constante. Imagina que você pegou o zero igual a π. Então, o que virou sua equação? Isso aqui é levar essa reta aqui, ó. Observe que o V está livre aqui, ó, para assumir qualquer valor. Tá vendo? Ó? Imagina que esse camarada aqui seria 0, 180, tá lá do outro lado. Ó, seria essa reta lá do outro lado, lá, ó. Imagina que aqui é 0 graus, aí chegou lá no 180. Isso aqui, ó, é levado nessa reta aqui, ó. O V tá livre aqui, ó, que é o Y. Ficou claro o caso do U zero igual a π? Quando você vai pegando outros valores de U zero aqui, ó, fixado, você vai ter um monte de reta. Essas retas vão levando no valor do ângulo correspondente ali, ó, no cilindro. Ficou claro? Beleza. Ficou claro para todo mundo por que dá reta, gente? Sim, sim. Cleverson balançou a cabeça ali. Beleza. Então, eu tenho as linhas de grades. Nesse caso aqui, eu tenho as linhas de grades que são retas quando o U é constante. Daniel também falou constante.
Eu tenho as retas, e quando V é constante aqui, ó, se eu pego V igual a V0, eu vou ter as circunferências, né? V igual a V0 aqui, ó. As linhas de grados aqui são essas camaradas aqui, ó. São as circunferências e as retas. Ok? Então, esse é um conceito bem mais geral, não só para esse exemplo. Aqui, ó, fica mais claro aqui. Isso aqui é um exemplo bem geral. Imagine que você pegou U igual ao zero, que seria o caso das retas lá. Quando você faz isso, você vai gerar uma curva. Deixa eu ver se eu chamei U de... quando U é igual ao zero, vai gerar C1. Então, só para colocar certinho aqui. Então, essa aqui, ó, gerou o C1 aqui, ó. E V igual a V0, essa outra aqui, ó, gerou essa aqui, C2. Então, essas aqui são chamadas curvas de grades. Por que eu vou fazendo isso? Porque mais na frente eu vou querer colocar um plano tangente nesse ponto aqui, ó. E aí, logicamente, eu vou utilizar para fazer para encontrar o vetor normal desse plano, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar as derivadas parciais, né? Em relação a cada uma dessas curvas de grades. Por isso que eu estou preparando o terreno aqui. Ficou claro, gente? Beleza. Aqui tem um exemplo da hélice tubular. Pediu para poder usar um sistema de computação gráfica para traçar o gráfico da superfície, dado por equação vetorial. Aqui, ó. O x de UV é dado por isso, o y de UV é dado por isso, e o z de UV é dado por isso aqui. E perguntou quais são as curvas de grades com U constante e as que têm V constante. Beleza? Então, aqui, se você desenha isso aqui no GeoGebra, por exemplo, vocês vão encontrar esse desenho aqui. Eu tinha feito essa primeira versão desse desenho, o GeoGebra coloca uma cor arroxeada, né? Aí não ficou bem visível, né? Aí por isso que eu mudei para o atleticano aqui, né? Coloquei preto e branco para poder ficar mais visível as curvas. Então eu tenho a superfície parametrizada, que é a hélice tubular, e aí as curvas de grades, o que acontece? Quando você pega, vamos ver, por exemplo, quando você pega V constante. Se você pega V constante, o que vai sobrar? O que é R? Deixar o U livre e o V constante. Então, vou fixar o V no V0. Beleza? Então, quando você fixa V no V0, vai sobrar o quê? Vai ficar 2 mais seno de V0. Isso aqui é um número, não é? Porque o V0 está fixado. Então, vai ficar esse número, vezes um cosseno de U, está livre. Novamente, 2 mais seno de V0 também vai ser um número, vezes o seno de U, está livre na direção J, mais U está livre, mais um número. Esse número é cosseno de V0, na direção K. Então, o que acontece? Isso aqui ficou uma curva que depende só de, vou chamar de R til, só de V0, não, só de U, né? Depende só de U. Então, se vocês observarem bem, cosseno de U, seno de U e U, ela, na verdade, vai gerar uma hélice. Vocês lembram disso aí lá atrás? Eu não sei qual aula que foi, mas quando você pegava uma R de T dada por cosseno de T, seno de T e T, isso aqui dava uma hélice, não dava? Então, aqui o fato de você estar multiplicando alguma coisa no cosseno, alguma coisa no seno, e somando alguma coisa aqui no U, aconteceu esse fenômeno aqui. Tá vendo que ela deslocou da origem? Tranquilo, gente? O desenho para V constante? Agora, se o U for constante, Vitor e Daniel falou ok. Agora, se o V for constante, ou se o V não, se o U for constante, eu vou ter uma R til agora que depende só de V. Agora, ó, pra você ver, o U é constante, então vai ficar 2 mais seno de V, vezes um número, né, que é o cosseno de U0, na direção I. Na direção J vai ficar o quê? 2 mais seno de V, vezes um seno de U0.
E por último vai ficar quem? Vai ficar o zero, que é um número, né? Mais cosseno de V, na direção K. Isso aqui, se vocês observarem, o que acontece? Eu fiquei com seno ao quadrado, se eu pego, por exemplo, e tento isolar, eleva ao quadrado, por exemplo, seno ao quadrado de V, aqui tem um seno aqui, ó, tá vendo? Dá para colocar em evidência. Na verdade, eu posso pegar, por exemplo, esse com esse, por exemplo, né, e eleva ao quadrado. Aqui vai aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. O fato é que no final, quando você pega o constante, essas equações aqui, elas vão gerar circunferências. Tá vendo essa circunferência aqui, ó? Logicamente, essa circunferência, ela tá em toda... Ela tá em... Assim como essa hélice também, tem um monte de curvas de grados aqui, tá vendo? Contornando. Basta você pegar um valor de quê? De V0 diferente ou de U0 diferente. Então, o fato... Ah, tá, outra coisa aqui também, né? Por que que isso aqui só varia entre o 0 menos 1 até o 0 mais 1? Porque, ó, para vocês verem, eu sei que o cosseno de V, o máximo que ele atinge é 1 e o mínimo que ele atinge é menos 1. Então, significa que o Z ele vai ficar sempre entre o 0 menos 1 e o 0 mais 1, que são os valores do Z, ok? Então, aqui tem as curvas de grados, tá vendo? Essas aqui são as equações paramétricas, tá vendo? Lá de cima. E aí, aqui eu coloquei V constante. Se V são constantes, então significa que o seno de V e o cosseno também são constantes. Então, eu tenho uma hélice com V constante. E com U constante, as curvas parecem como círculos. Ok? Maior evidência dessa afirmação é que se mantivermos o U constante, essas equações aqui, ó, para o Z, ela vai variar entre o 0 menos 1 e o 0 mais 1. Ou seja, seria o espaçamento das circunferências aqui, ó. Se você pega, por exemplo, um valor de U0, sei lá, U0 igual a 1. Então, o que vai acontecer? Se o 0 vale 1, então o Z vai variar entre 0 e 2. Ou seja, é o passo que você vai dar aqui no eixo do Z, tá vendo? Aqui no eixo do Z, entre uma circunferência e outra, se você escolher o 0 igual a 1, por exemplo, o Z vai variar entre 0 e 2, porque é o 0 menos 1 até o 0 mais 1. Se você escolhe o 0 como sendo outro valor, 0,5, 0,1, aí o espaçamento das curvas de grado, das circunferências também vai mudando de acordo com essa equação aqui. Tranquilo, gente? Natália falou ok. Tá tranquilo para todo mundo aí? Daniel também. Érica também, Andressa, Franciele. Aqui o próximo exemplo, a gente vai chegar no que eu tinha falado para vocês a respeito de como que a gente utiliza superfícies parametrizadas para poder desenhar superfícies. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma esfera centrada na origem e de raio A, ok? Então, eu vou pegar e determinar uma representação paramétrica para essa esfera. Então, o que acontece? A esfera ela tem uma representação paramétrica simples. Por quê? Se você pega, por exemplo, ρ igual a A, então significa que ρ ao quadrado é igual a A ao quadrado. E como ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, lá pelas coordenadas esféricas que a gente viu, então a gente chegou na equação da esfera, centrada na origem de raio A. Então, isso aqui a gente viu que é a equação da esfera em coordenadas esféricas. E o que acontece? Aí o que acontece? Se você pegar, por exemplo, os parâmetros como sendo θ e φ, esses dois ângulos aqui eram os ângulos que a gente utilizava para poder fazer o equador, que seria o θ, e o φ, para sair do polo norte até o polo sul, como parâmetro. Ou seja, esse camarada aqui vai fazer o papel do U e do V, que a gente está estudando até então, né?
Então, se você tomar ρ igual a nas equações para coordenadas esféricas, na mudança, né, de coordenadas esféricas para retangular, o que a gente vai ter? Essa aqui esse aqui é o raio da esfera, tá vendo? Que aparece nas equações de coordenadas esféricas, né? Aparece o ρ, né? Esse ρ é o raio da esfera. Como minha esfera aqui o raio é A, então eu estou trocando ρ por A, né? E aqui, seno de φ, cosseno de θ, seno de φ, seno de θ, e A, cosseno de φ. Ou seja, sem tirar nada, né? Essa aqui é exatamente a mudança de coordenadas cartesianas, x, y e z, para coordenadas esféricas. Então, a equação vetorial aqui, como é que ficaria, né? Lembrando, esse θ aqui está fazendo o papel do U e o φ do V, né? Então, aqui eu vou ter um x que depende de φ e de θ. Aqui eu vou ter um y que depende de φ e de θ. E aqui eu vou ter um z que depende, no caso aqui, só de φ, né? Mas aqui é uma equação que depende de φ e de θ também. Beleza? Por mais que não apareça θ aqui. Poderia aparecer. Logicamente, o θ vai de 0 a 2π para fazer o equador, o φ do polo norte ao polo sul, ou seja, 180 graus. Esse aqui é o domínio, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, imagine que aqui eu tenho o eixo θ, aqui eu tenho o eixo φ. Então, aqui eu vou pegar 180, aqui eu vou pegar 2π. Então, esse retângulo aqui, ó, esse retângulo aqui vai ser o responsável para cada ponto que eu pego aqui, eu vou levar lá na superfície da esfera. Aqui embaixo acho que tem um desenho, tá vendo? O θ, só está invertido o desenho que eu fiz lá. O θ e o φ, tá vendo? O φ varia de 0 até 180. O θ varia de 0 até 2π. E aqui eu tenho as linhas de grades, tá vendo? As linhas de grades, quem que são? Se eu pego o θ constante, eu vou ter isso aqui que a gente chama de... Ele chamou aí, acho que foi de meridiano, deixa eu ver qual o nome que ele deu. As curvas de grade com φ constante, ó, φ constante são as circunferências de latitude constante, incluindo ao equador. Então, esses camaradas aqui são as latitudes, incluindo o equador, né? Isso, φ constante. E quando você pega θ constante, aqui, ó, θ constante, é chamado de meridianos. Essa aqui são chamados de do polo norte até o polo sul. Então, são as linhas de grades da esfera, são essas duas, são as latitudes e os meridianos. Esses meridianos, eu acho que na geografia são os camaradas a fazer fuso horário, né? A cada 15 graus, você pega 360, divide por 15, né? Vai dar 24 horas. Então, a cada 15 graus, você vai ter um fuso horário, né? Se você fatiar a esfera aqui, ó, a cada 15 graus. E esses camaradas aqui, ó, que são as latitudes, é o pessoal que mede a questão do nível do mar, talvez, né? Não sei. Eu não lembro direito, mas seria... Não, o nível do mar não. O nível do mar acho que é outra coisa. Alguém aí entende geografia para ajudar? O que significa latitude? Quanto mais... Se você considerar Equador como sendo zero da história, né? Vocês já viram aquele experimento que o pessoal faz do redemoinho, por exemplo, você enche uma pia de água, e aí você tira a tampa da pia, aí a água vai fazer um redemoinho, não vai? Para poder escorrer? Parece que quando você afasta do Equador, se você faz esse experimento aqui mais perto do Polo Norte ou mais perto do Polo Sul, parece que o escoamento da água é diferente do escoamento, o redemoinho que a gente teria aqui perto do Equador. Faz muito tempo que eu escutei essa história, né? Quando eu estava lá no ensino médio. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, né? A questão da latitude aqui. Acho que tem a ver com a altura mesmo, né? Então, um dos usos... Ah, tá. Outra coisa aqui dessa observação interessante. Se eu pedir para vocês desenharem a equação da esfera... A equação não. Se eu pedir para vocês desenharem a superfície da esfera, vocês conseguiriam desenhar essa superfície? Como é que vocês fariam para poder desenhar essa superfície? Qual que era a ideia para poder desenhar
a equação, a superfície dada para uma esfera? Qual que seria a ideia? Escolher uma variável, deixar as outras constantes. Você tentaria isolar o z em função de xy, né? Para ficar uma função do tipo f de xy, né? Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, alguma coisa do tipo aqui, né? Seria o z da história, mas só que aqui ficaria um mais ou menos, né? Porque o z está ao quadrado. Desse jeito aqui você consegue desenhar. É o que está aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Eu colei a parte de baixo e a parte de cima. Essa parte de cima aqui é exatamente a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E essa parte de baixo aqui é o negativo disso, né? Agora, olha a diferença dessa esfera aqui, toda meio estrupiada aqui no equador, digamos, ela não cola direito. Ela não cola direito por causa da raiz quadrada, né? Porque a questão do... Quando você emenda essa com essa aqui, não cola direito. Aí, quando você faz utilizando as equações paramétricas, olha que esfera mais perfeita, né? Aqui no equador. Não sei se dá para vocês perceberem. E essa parte dessa emenda aqui, ó, ela fica meio que cheia de... parecendo dentes de tubarão, né? Ou seja, não fica encostadinho, né? Imagina que você cortou uma bola de futebol no meio, né? E aí você tentou colar ela de novo. Não fica perfeito, igual era antes. Não tem jeito de colar perfeitamente. Já utilizando o computador e utilizando essas equações aqui, ó, a gente pode fazer até esse experimento aqui agora. A gente tem tempo? Deixa eu ver que tanto falta para terminar a aula. Vixe, falta muita coisa. No final da aula a gente volta, se tiver tempo, a gente volta nessa curiosidade aqui. A gente utiliza o GeoGebra para poder fazer o comando superfície e a gente coloca as equações paramétricas da esfera, ela vai gerar exatamente essa figura aqui, ó. E quando você tenta jogar esse aqui e esse aqui lá como sendo função de duas variáveis, né? Plotar lá no GeoGebra normal, ele vai emendar a esfera, mas só que o equador, depois, se der tempo, eu dou um zoom, ou vocês podem fazer isso na casa de vocês e dar um zoom aqui no equador, para vocês verem que a emenda não fica boa. Então, um outro motivo para poder usar superfícies parametrizadas seria isso, ok? Traçar gráfico de superfície fica bem melhor utilizando as equações paramétricas do que utilizar as equações cartesianas. Olha o que eu tinha comentado na aula, aqui é a parte de cima da esfera, aqui é a parte de baixo, tá vendo? Isolando o Z. Quando você dá um zoom aqui nessa esfera, o que que acontece? Ó, olha o que que acontece aqui, ó, tá vendo a emenda aqui no equador? Ela não é tão legal, só pegar... Pegar mais dessa parte aqui, tentar centralizar ela aqui. Ó, quanto mais, ó, aparece buracos, tá vendo? A emenda aqui no equador, ela não é muito bem feita quando você utiliza a colagem, né? Do lado de cima e do lado de baixo da esfera. Ok, não fica muito bom. Agora, se a gente utiliza a parametrização, então vamos só esconder isso aqui. Superfície 2 vezes seno de U vezes cosseno de V. Expressão 2 vezes seno de U vezes o seno de V, e a terceira expressão que seria 2 cosseno de φ. Aqui seria cosseno 2 vezes cosseno, o φ aqui eu estou chamando de U. Então, a variável do parâmetro 1 eu estou chamando de U. O U varia de 0 a 180 e o V, que é o θ, varia de 0 até 2π. E aí nós temos a nossa esfera bonitinha, redonda, parametrizada. Vou dar um zoom aqui.
bonitinha, como eu tinha prometido na aula. Tranquilo, gente? Então, a última coisa que a gente vai falar na aula de hoje são as superfícies de revolução, né? Lembra que eu prometi lá no início que tem o bombom, né? Tem a serenata de amor lá no finalzinho. Então, essas superfícies de revolução, elas podem ser parametrizadas da seguinte maneira, tá vendo? Utilizar seus gráficos, né? Pode ser traçada utilizando um computador. Então, vamos pegar esse caso aqui, ó, que é uma curva y. Imagina que você tem uma reta aqui, ó. Y igual a f de x. Se você pega isso aqui e faz esse movimento em torno do eixo y, concorda que isso aqui vai gerar um cone? Não gera um cone? Você pega essa curva, esse pedacinho de reta aqui, ó, esse segmento de reta, e gira ele em torno do eixo do y. Isso vai gerar um cone, não vai? Beleza, então o objetivo aqui é exatamente, aqui o x varia de A até B, tá vendo? No caso aqui é de 0 até, sei lá, de 0 até A. Seria o domínio, tá vendo? Da minha f. Então, se eu pego uma situação dessa aqui, ó, tem um desenho aqui, ó. Aqui é o A da história, né? Aqui é o B. Ó, o x varia de A até B, tá vendo? Esse aqui é o eixo do x. E aqui eu tenho esse segmento de reta aqui, ó, digamos, esse aqui ou esse aqui de cima, todos eles aqui, ó, são representantes, né? Lá também vai ter, embaixo. Ok? Então, você pega o gráfico dessa função, esse segmento de reta, que vai daqui do A até o B, tá vendo? E aí você pegou isso aqui e rotacionou. Quando você rotaciona, vai gerar essa figura. Essa figura é chamada de sólido de revolução. Então, o f de x ele é maior do que zero. Aí, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é trabalhar com ângulo. Vou só dar uma apagar aqui para poder mostrar para vocês o triângulo retângulo que gerou. Imagine que esse ponto aqui, ó, é um ponto da superfície, tá vendo? Ele é um ponto no espaço, tá vendo? Ele tem coordenada x, y, tá? Ele tem coordenada x, y, e aqui tem uma determinada altura z aqui, né? É um ponto no espaço, na superfície, beleza? Aí o que acontece? Se você pega esse ângulo aqui de abertura como sendo θ, como é que a gente calcula o cosseno? Tá vendo que tem um triângulo retângulo aqui, ó? Só apagar aqui para vocês observarem. Tá vendo que tem um triângulo retângulo aqui, ó? Aqui. Aqui. E a hipotenusa é exatamente o f de x, tá vendo? Então tem um triângulo retângulo aqui. Então, se eu calculo, por exemplo, cosseno de θ, quem que é cosseno de θ? É o cateto adjacente. O cateto adjacente, vocês concordam que é o y? Tá vendo? Que é exatamente esse tamanho aqui, ó. Ok? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem que é o y? F de x, cosseno de θ. Se você calcula o seno de θ, quem que é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto aqui, todo mundo concorda que é z? Dividido pela hipotenusa, f de x. Então, quem que é o z? F de x vezes o seno de θ. E o x eu posso deixar como sendo ele mesmo. O x varia de A até B. Então, a minha equação paramétrica já está pronta. Então, minha equação paramétrica ela vai depender do próprio x, que vai variar de 0 até A, de A até B, e do θ. Porque esse θ aqui, se você pegar ele de 0 até 360, você concorda que vai fazer exatamente essa superfície toda? Então, se eu pego o x variando de A até B e pego o θ variando de 0 a 2π, e pego o x como sendo ele próprio, o y como sendo exatamente isso aqui, ó, e o z como sendo exatamente isso aqui, ó. Então, eu tenho exatamente as equações, tá vendo? Está escrito aqui embaixo. Eu tenho exatamente as equações paramétricas para a minha superfície de revolução. Então, toda superfície de revolução, com esse formato aqui, viu, gente? Porque se você muda, por exemplo, se você pegar z igual a uma g de y,
Aí você vai mudar você vai mudar a história. Depende de que plano que você está pegando a reta para fazer a revolução. Reta não, né? A curva. Isso aqui é uma equação de uma curva, né? O gráfico da função no plano. Beleza? Aqui eu estou no plano ZY. Nesse caso aqui eu estou no plano XY. Beleza? Então, essa aqui é a equação paramétrica para o caso do plano XY. Então, aqui, ó, eu tenho as minhas equações paramétricas, dependendo de x e de θ. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o θ de 0 a 2π, o x de A até B. Então, estou pegando esse retângulo aqui, ó. Para me poder transformar esse retângulo aqui em essa superfície S aqui de revolução. Então, para terminar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico da função y igual a cosseno de x, tá vendo? Esse aqui está fazendo o papel do f de x lá da teoria, com o x variando de 0 a 2π. Então, nesse caso aqui, o a vale 0, o b vale 2π. E aí, eu vou pedir, encontrar as equações paramétricas para a superfície gerada pela rotação dessa curva. Essa curva aqui, que curva é essa? Imagina que aqui é 2π, aqui é π. Então, cosseno de 0 vale 1. Então, cosseno de 180... Opa! Cosseno de 0 vale 1. A L0 aqui no 90. Menos 1 no 180. 0 no 300 e 270, né? E volta a valer 1 novamente. Então, vou pegar o gráfico dessa função aqui, ó, esse pedaço aqui da função cosseno de x, e vou rotacionar ele. Beleza? Quando eu faço isso, vai dar exatamente essa figura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 0, ele vale 1. Aqui é 90. Aqui ele foi para menos 1. Exatamente. O bombom. Aqui ele foi para menos 1, tá vendo? Ó, a função cosseno vale menos 1 aqui no 180. Que é π, né? Depois ele voltou a valer 0 em 270. E depois ele voltou a valer 1 aqui em 2π. Então, o x ele varia de 0 a 2π. E o θ, ele faz o quê? Ele faz esse movimento aqui, ó, de 2π, ou seja, de 0 a 2π, beleza? Para fazer o papel, né, que embrulha o bombom. Depois, mais na frente, vocês vão ver que eu vou mexer com isso aqui novamente lá depois. A gente vai calcular a área da superfície. E aí, para mim poder fazer essa conta aqui, ficou uma conta um pouquinho difícil. Aí eu sacrifiquei alguma coisa do bombom e calculei a área só desse miolo aqui, para poder a conta ficar um pouquinho mais apresentável. Depois a gente vai ver por quê, porque a conta do bombom todo estava dando um pouquinho mais difícil, né? Aí eu sacrifiquei e calculei a área só desse pedaço aqui. Transladei ele para a origem e calculei só essa área. Bom, então, se eu utilizo as equações paramétricas, eu vou deixar o x como sendo o x mesmo. Esse aqui é o f de x da teoria. Como é que é, Vitor? Falou aqui? Os nós causam problema. Você fala essa interseção aqui? Cadê? 90 e... na verdade, eu acho que não foi nem bem isso, não. Eu acho que eu estava tendo um problema com a questão da função cosseno. Se eu passo por esses nós aqui, ela não era bijetora. Também não. Tipo assim, você fala de pegar esse pedaço aqui, e falar que é esse miolo aqui, juntar. É isso, Cleves? Pegar esse, mais esse. Também acho que não dava certo, não. Depois a gente discute quando chegar lá o porquê que eu não peguei o bombom inteiro para calcular a área. Vamos sofrer com isso por enquanto, não. Mas eu lembro que deu um pouquinho de dor de cabeça para poder resolver esse problema aqui. Eu acho que tem a ver com a questão da função cosseno não ser bijetora.
E aí a fórmula de superfície de revolução não funcionava direito. Quando eu passava por esses nós aqui. De 0 a 90 por 4. Não sei, viu, Vitor? A gente vai discutir quando chegar lá, na área de superfície. Então, voltando aqui, ó. Aqui eu tenho o f de x vezes o seno. O f de x vezes o cosseno era a fórmula que a gente viu aqui em cima, né? Para parametrizar a superfície de revolução. O θ varia de 0 a 2π para poder fazer o todo, o bombom todo, né? Aí eu utilizo o GeoGebra para poder traçar essas equações aqui, ó, cosseno de x, cosseno de θ, e aí gera exatamente essa figura aqui, que é a revolução, que ela é uma superfície de revolução, ela é gerada pela rotação da função cosseno em torno do eixo do x, ok? Porque a minha função aqui, y é a função de x, tá vendo? Então, você rotaciona em torno do eixo do x, vai gerar isso aqui. Então, o que eu tinha preparado era isso, 53. Dá tempo da gente ver aquele negócio lá no GeoGebra que eu tinha falado para vocês, né? Dúvida da aula de hoje? Qual a dúvida, Vitor? Ah, como desenha a hélice no GeoGebra. Então, vamos lá. A hélice, ela é uma curva... Então, aqui você coloca curva. Quando você começa a digitar curva, aí aparece, por exemplo, expressão, ou seja, duas expressão. Então, nesse caso aqui, com duas expressões, você consegue fazer uma curva no plano. Como a hélice ela tem torção, ela está no espaço, você vai utilizar essa aqui de baixo. Ó. Eu vou precisar de expressão, que seria o quê? Seria o x de t, o y de t e o z de t. E aí eu coloco quem é a variável, que é o t na história, e o valor final e inicial. Então, vou utilizar essa aqui. Ó. A minha primeira expressão aqui, eu vou utilizar cosseno de t. A minha segunda, eu vou utilizar seno de t. Ou seja, isso aqui faria uma circunferência, né? Mas aí, o que acontece? Na expressão 3, eu vou colocar um t para deixar o quê? Para poder ela fazer aquele no eixo do z, para ela poder sair do plano. E aí eu vou colocar a variável como sendo t, e o t variando, por exemplo, de 0 até 2π. Deu não? Deu 0 aqui. Era para ser do... você queria a hélice tubular, né? A hélice tubular, você vai ter que usar o comando superfície. Vou apagar isso aqui. Mas aqui, esquisito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deveria funcionar a hélice para esse caso aqui. Vocês lembram de que aula que apareceu a hélice? Não lembro que aula que foi, não. Mas aqui deveria só pensar aqui. Cosseno de t. Tá. Se eu lembrar, depois eu falo. Vamos para outra lá. A outra seria superfície. Ó, essa aqui, Vitor, aqui já está digitada, tá vendo? Eu peguei as minhas funções, esse P que aparece aqui, ó, é uma função de duas variáveis, tá vendo? Eu não preciso dele, eu só preciso para poder montar as equações. Acho que fica mais fácil chamar dessa maneira. Então, eu tenho o P, tenho a primeira coordenada, né, da minha, ó, 2 mais seno de V vezes cosseno de U. A Q, quem que é Q? 2 mais seno de V, seno de U. E quem que é a minha... que era na direção Z, né? Era U mais cosseno de V. Então, quando você pega isso aqui e chama a superfície, esse A que aparece aqui, ó, na verdade é a curva de Grate. A superfície está aqui, ó, na verdade, cadê? Esse aqui, esse A aqui, ó. 2 mais seno de V cosseno de U, que é a primeira coordenada, tá vendo? 2 mais seno de V, seno de U, que é a segunda coordenada, e a terceira coordenada é U mais cosseno de U. U mais cosseno de V. Esse comando está aqui, na verdade, é aquele lá, superfície, você digita as três expressões, só que tem uma coisa chata, se você tirar o mouse para fazer outra coisa, depois quando
Na aula 15 tem a hélice. Beleza, vou olhar lá qual que é a equação paramétrica da hélice na aula 15. O Cleverson está falando. Na aula 15. É cosseno de t, seno de t e t, né? Não sei por que não deu certo aqui não, porque acho que a gente digitou certo, né? O t variando de 0 a 2π. É as equações da elipse, né? Mas ficou claro, Vitor? Aqui, ó, aqui eu já coloquei as curvas de grade. Ó, tá vendo aqui quando eu marco o B? Aqui eu peguei o U como sendo constante. Eu peguei o U como sendo, se o cosseno, 180 graus, tá vendo? Por quê? Porque o cosseno de U aqui, ó, cosseno de 180 dá -1. Tá vendo que apareceu um -1 aqui, ó? O seno de 180 deu 0, tá vendo? Aqui eu multipliquei por 0 e aqui eu coloquei π no lugar do U, tá vendo? Mais cosseno de V. Então, quando você pede para ver essa curva aqui, ó, dá exatamente essa circunferência aqui, ó. Quando eu clico, ela aparece aqui, ó. Aqui onde é que está o mouse, tá vendo? Eu vou, desabilitei ela, habilitei, ó. Isso é para V, para U constante. Quando você pega o outro caso, cadê? Não. O outro caso, deixa eu deixar a circunferência aqui, acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui deu a hélice, tá vendo? Porque as equações da hélice é exatamente essa aqui, ó. 2 cosseno de U. Aqui eu peguei o V como sendo 180 também. Beleza? Peguei o V como sendo 180. Então, o que que ficou? Ficou 2 mais seno de 180. Seno de 180 é 0, né? Então, ficou 2 mais 0 vezes cosseno de U. Aqui ficou 2 mais seno de 0 vezes seno de U. Ficou isso. E aqui ficou U mais cosseno de 180. Então, cosseno de 180 é U menos 1. Beleza? Essa F que está aqui, ó, ela é exatamente a hélice aqui, ó. Tranquilo? Como eu crio uma barra deslizável para a curva de... Ah, tá. Aí você teria que criar um controle deslizante. Eu acho que dá, viu, Vitor? Eu não cheguei a fazer, não. Mas dá para você poder, por exemplo, aqui eu usei, por exemplo, cosseno de U. Eu coloquei aqui U como sendo 180, mas você poderia criar outra variável, por exemplo, criar um controle deslizante para U e fazer o U variando de... texto não, cancelar. Mas entendeu qual que é a ideia aí, Vitor? Tipo, cria um controle deslizante para essa variável U, por exemplo, e deixa ela variando, e aí eu acho que dá certo para criar umas curvas de grades. E aí você pode habilitar o rastro, por exemplo. Eu acho que dá certo. Que mais? Esse desenho aqui, vamos gravar, eu acho que essa aqui era da hélice. Deixa eu só abrir aqui. Olha aí, ó, tá vendo? A parametrização da hélice é exatamente essa aqui, ó. Cosseno de t, seno de t e t. Eu Oi. acho que foi porque você antes tinha chamado t igual a t e depois variou o t de 0 até 2π. Aí você tem que chamar o z igual a t e depois fazer a variação dele. Acho que o programa não Tá. entendeu. Acho que foi isso mesmo, né? Peraí, só fazer de novo aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Curva. Essa aqui, né? Então vai ficar cosseno de t, seno de t. E aqui eu chamo de quem? Eu acho que é z igual a t. Mas se eu colocar, não posso colocar uma igualdade aqui, né? Aqui eu tenho que colocar só o t, né? Então chama... Tá vendo que ficou esquisito? Teria que ser a mesma variação. Ah, tá. Vamos chamar isso aqui de...
Se eu deixar isso aqui como sendo Z normal, será que dá certo? E aí chama isso aqui de a variável de t e o valor inicial de 0 a 2π. Não. Deveria ser t, né? E a curva é realmente essa, mas ela está gerando só um... Ah, tá. Janela de visualização errada, né? 2D não dá para ver nada, não. Dá para ver só o ponto mesmo, né? Janela de visualização errada. A expressão tá certa, né? Mas só que a janela... A gente tava vendo só esse ponto aqui no chão, ó. Só esse ponto aqui no chão, ó. A gente tava vendo só esse ponto inicial aqui, porque eu tava na janela de visualização 2D, né? Essa aqui é a hélice. Ok, gente? Mais uma dúvida da aula de hoje? Daniel, tá levantada a mão aí? Pode falar, Daniel? Não, foi sem querer. Foi sem querer. Tá beleza então, gente. Bom dia para todo mundo. Até amanhã, para quem é de DO. Até quarta não, até quinta, né? Para quem é de cálculo 3. Fiquem com Deus. Até mais para todo mundo. Vitor, tem mais. Cleverson, Natália, Alícia. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!